Boa tarde novamente, né? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós teremos as duas últimas apresentações relacionadas ao tema, né? Que envolve as questões étnico-raciais. E eu acho que a gente pode apresentar, até porque a gente já marcou um pouquinho mais tarde, né? Tem um pessoal que vai pegar a estrada ou está na estrada, enfim. Se o pessoal de Turama não se importar, a gente pode começar com a apresentação do pessoal de Uberaba? Tem algum problema? Porque eu acho que os alunos estão na estrada, tem questão de internet. Nenhuma oposição? Aliás, Paty, como a senhora É, falou para casa, eu não tenho mais a necessidade. Então, se não tem problema se a gente for apresentar depois. Ah, tá, ok. E a sua internet está falhando muito, viu, Yuri? Quase não deu para entender. Vixe. Então vamos lá. Então, tanto faz a gente começar por Uberaba ou por Iturama. O que vocês sugerem? Hebe, você queria falar? não, é porque se começar por Iturama, eu acho melhor que eu tenho aula às 7 horas. Eu tenho que me organizar para ir para a escola. A Lohane, que é a aluna que, junto comigo, ela está responsável por apresentar hoje, ela já está aí. Então Lohane. podemos começar. Lohane, se você quiser projetar, não sei se vocês têm slide. Só o aviso, parte da atividade do mês que vem, né? Pessoal, mês que vem a gente vai começar um novo ciclo de discussões teóricas. A gente vai focar na inteligência artificial. E aí a gente vai ter uma palestra com a professora Catarina, que vai também trazer um aluno dela de estágio que aplicou a IA num contexto escolar. Então ela vai trazer algumas questões, né, teóricas, e aí depois a gente fazer uma proposição de trabalhos para as próximas 3 reuniões a partir de julho. E aí vocês devem ter visto que a gente mudou o horário da reunião de julho para as 2 da tarde. Por que foi necessário isso? A professora Catarina ela tem algumas restrições de horário, porque ela tem uma criança bem pequenininha. E aí esse horário de 2 da tarde é um horário que é possível para ela, né? Então por isso que a reunião vai ocorrer nesse horário. De qualquer maneira, a gente vai fazer a gravação da reunião, igual a gente vai fazer aqui, vai disponibilizar no YouTube. Se por acaso, como tem essa mudança, eu sei que para alguns isso pode ser bem complicado participar, só que aí vocês informem, por favor, os supervisores, tá? Que se tiver alguma questão que vocês não possam participar. Mas se vocês puderem, gente, a Catarina, principalmente o pessoal de Turama que não conhece, né, acho que o pessoal de Uberaba, pelo menos, os que ainda não tiveram aula, vão ter aula com ela. Eu acho que é uma pessoa que vale muito a pena a gente conhecer, sabe? Uma mulher incrível, ela é extremamente inteligente e ela domina muito essa temática que vai ser trazida para a discussão. Tá bom? É só isso. Obrigada, Ligi. Hebe, então podemos começar. Pode ser, Roosevelt, sem problema, né? Lohane, você está pronta para começar? Vocês estão me ouvindo? Eu estou esperando a Lohane. Eu sou a Tauana, não sou do grupo da EGV, mas eu estou com a Lohane aqui, ela está com um probleminha para estar conectando. Já já a gente entra, tá? Tá. Boa tarde a todos. Aproveitando enquanto ela está organizando, eu achei o texto maravilhoso, eu não conhecia essa perspectiva, né, das ciências, trabalhando nessa área. Me encantei pelo tema, vi o quanto eu já contribuí nesses anos todos de atuação como professora de ciência, sem saber o que eu estava fazendo, sem ter noção do que eu fazia, trabalhando de maneira inconsciente um tema tão importante. Então, eu achei interessante essa abordagem de trabalhar as relações étnico-raciais dentro da aula de ciências, achei o texto riquíssimo, as contribuições riquíssimas, achei essa perspectiva, achei os 5 tópicos que eles trabalharam, que foram estão elencados na apresentação, bem diretos para a nossa área. Então, assim, nunca imaginei. E, assim, ainda semana passada eu fui trabalhar com os meus alunos do ensino médio sobre eugenia, sobre uma das loucuras de Hitler, e eles, assim, ficaram indignados. Eu falei, olha, eu vou deixar o professor de história trabalhar mais essa área. E aí eu dei aula. Na outra semana, quando eu voltei, eles estavam muito ricos, e aí eles falaram assim, gente, como que casa? Eu falei assim, então,
quando dá certo da gente trabalhar história com ciências, é isso. Então, assim, foi muito bom essa interdisciplinaridade. Complicou minha língua. Mas é isso. Lohane conseguiu colocar os slides. Falando nisso, a Lohane arrasou nos slides, na qualidade do trabalho que ela fez. Olha essa coisa mais linda, vou deixar ela falar. Aí eu vou complementando. Boa tarde, gente. Eu tive uns probleminhas aqui técnicos, mas já consegui resolver. Então, vou começar a nossa apresentação. E o artigo que a gente trabalhou foi o Cidadania, Relações Éticas, Raciais e Educação. Desafios e potencialidades do ensino de ciência, do Douglas Venância e a professora Beatriz Gonçalves e Silva. O nosso grupo é coordenado pela professora Fabiana, supervisora Hebe Neiva, da Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes. E as 8 pibianas são a Cássia, Helena, Heloísa, Isabela, Larissa, Luani, a Lohane, que sou eu, e a Luana. O trabalho ele começa introduzindo muito o ensino de ciências no Brasil, junto com uma formação plena de cidadania. E aí, para isso, primeiro ele conceitualiza o que é o ensino de ciências, que são práticas escolares no âmbito das ciências naturais. E esse trabalho em específico, ele restringe essas práticas escolares não só ao ensino de ciências naturais, mas também dentro do contexto escolar exclusivamente. Então, ele não leva em consideração espaços não formais de educação para se trabalhar essa temática. E aí, o ensino de ciências, ele passou por várias mudanças de metodologia e didática, desde os anos 50, 60, trabalhando o método científico, anos 70 com uma pegada CTS, anos 80 com muita referência construtivista, e aí nos anos 90, ele traz esse ensino de ciências com uma formação para a cidadania, que hoje é sustentado pela legislação educacional, e que criou parâmetros curriculares nacionais para ter essa formação da cidadania mesmo. Então, aí ele linka esse ensino de ciências com cidadania às relações étnicos raciais. E uma dos acontecimentos que ele lista que fomentaram essa atividade é o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana obrigatório dentro do território brasileiro, para trazer mais visibilidade para esse grupo e dentro do ensino de ciências. Então, ele parte para as relações étnico-raciais na educação. Primeiro, ele conceitualiza o que é essas relações étnicas raciais, que é a relação entre grupos sociais distintos e também os seus integrantes, que constrói muito a ideia de pertencimento racial. A pessoa, ela se identifica com aquela raça e ela se sente pertencente àquela raça. E aí, quando se trata de relações entre grupos diferentes, ele frisa que há sempre um cuidado a ser tido para evitar construções de estereótipos que podem levar a comportamentos preconceituosos. E um dos grupos que mais sofrem com os preconceitos hoje é a população negra. Então, a relação étnico-racial dentro da educação, ela é amparada pelo parecer de 2004, onde ele traz a importância de processos educativos que possibilite a superação desses preconceitos raciais e, consequentemente, uma construção de identidade étnico-racial positiva.
Mas os autores também frisam que a escola ela não é a única responsável, apesar do ensino de ciências ser uma ótima ferramenta para esse trabalho, mas que é, infelizmente, pouco ainda abordada e utilizada com essa finalidade, tanto por ter poucos trabalhos que evidenciam as dificuldades dos docentes a abordar o ensino de ciências com a relações étnico-raciais, e também falta de preparo tanto do professor, e também dos materiais. Dentro disso tudo, o trabalho, então, tem como objetivo articular o ensino de ciências à cidadania e as relações étnico-raciais, a fim de promover a educação dessas relações enquanto direito humano. Então, uma coisa que eu achei muito interessante desse artigo é que, além dele discutir toda essa questão, esses acontecimentos, ele também vai trazer maneiras para que seu professor, ideias de maneiras para que seu professor trabalhe a ciência, a biologia, em relação às relações étnicas raciais. Como eles efetuaram esse trabalho, então? Eles tiveram uma extensa revisão bibliográfica, também contaram com a experiência de um dos autores como docente de ciências e também de biologia, e também dos cursos de formação continuada que ele participou. Além disso, também fizeram entrevista com outros professores de ciências naturais que participavam de uma formação continuada ali da universidade dos dois autores do artigo. A partir de todo esse trabalho que eles fizeram, então, eles estruturaram os resultados deles a partir de uma questão norteadora, que é que contribuições para a educação das relações étnicos raciais e para a formação da cidadania o ensino de ciência pode trazer. E aí, dessa questão norteadora, eles trouxeram 5 tópicos temas: impacto das ciências naturais, na vida social e racismo, superação de estereótipos, valorização da diversidade e ciências naturais, África e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial, ciências, mídias e relação étnico-social, conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira e ciências. Esses tópicos são como eles conseguiram, a partir da questão norteadora, organizar e trazer ideias de conteúdos da ciência para se trabalhar dentro das relações étnicas raciais. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um dos tópicos que eles descreveram a partir de agora. O primeiro, impacto das ciências naturais na vida social e racismo, ele vem com o objetivo muito de trabalhar o impacto do conhecimento científico no ideário social, levando sempre em consideração o contexto histórico, que é muito importante. Então, para as atividades, eles recomendam trabalhar o conceito de conhecimento científico dentro das relações étnico-raciais desiguais. Então, trabalhar a eugenia, muito predominante no século XX e na Segunda Guerra Mundial, trabalhar a exploração sistemática dos povos africanos, que leva à fragilidade dos povos, que tem como consequência o uso desses povos em pesquisas científicas, injustiças e racismo ambiental. Então, não só falar de, por exemplo, um desastre ambiental, mas trabalhar como e quem esse desastre está afetando mais. Numa cidade, qual bairro é mais arborizado que o outro? Qual é a população que tem saneamento básico? Onde que quem é essa população? A internet está falhando muito, Tawane. A superação de estereótipos Lohane.
Cortou muito a minha última fala? Eu posso voltar. Você volta um pouquinho, por gentileza? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Como? Ah, tá. Então, eu vou falar aqui novamente. No impacto das ciências naturais na vida social e racismo, eles trabalham justamente o impacto do conhecimento científico no ideário social. E eles trazem como sugestão atividades que trabalham conceitos de conhecimentos científicos em relação às relações étnico-raciais desiguais. Então, trabalhar a eugenia do século XX, principalmente na Segunda Guerra, exploração de povos africanos, que leva à fragilidade desses povos, que tem como consequência o uso deles em pesquisas científicas e também injustiças e racismo ambiental. Então, por exemplo, não só trabalhar um desastre ambiental, mas saber onde ele correu, quem ele afetou, quem são essas pessoas, onde elas estavam, saneamento básico, quem tem saneamento, quem não tem, quem são esses povos, onde eles ficam dentro da cidade e afins. Como segundo tópico, eles trazem a superação de estereótipos, valorização da diversidade e ciências naturais, que é justamente combater os estereótipos, promovendo uma distinção entre fatores biológicos e culturais. Então, trabalhar nas atividades, trabalhar muito a diferença do conceito racial, sendo um conceito científico, que é quando a gente vê que os cientistas falam que não se existe raças diferentes dentro do homem, o homem é uma raça só, mas socialmente e culturalmente há raças diferentes. Então, trabalhar essa diferença conceitual a partir dos pontos de vista diferentes. E aí aproveitar para falar de evolução humana e as características, porque cada povo tem uma característica diferente, abordar a origem do homem no continente africano, aí também trabalhar as falsas ideias de superioridade e inferioridade, e a formação de grupos étnicos raciais. Como acontece essa formação a partir da visão científica no ensino das ciências. Como o terceiro tópico vai trazer a África e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial, que é justamente para dimensionar as contribuições dos africanos e seus descendentes para o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, as atividades vai falar de, por exemplo, vacinas, trazer cientistas africanos e contribuições dentro da área de vacinas, ou então dentro da genética molecular das plantas, e também trabalhar a influência desses povos africanos, como os egípcios, os núbios e os banhoros, que eles também participaram junto com os gregos e persas a construção de uma ciência mais base. Então, tudo que se vê hoje num olhar mais eurocêntrico, que foram os gregos que descobriram a matemática, que fizeram não sei o quê, mas não foram só eles. Muitos dos europeus da época, eles iam para a África estudar. Havia essa troca de conhecimento que hoje ela na passagem, no ensinamento desses acontecimentos, ela é apagada. Então, trazer à luz esses povos e as contribuições, tanto no passado quanto no presente. Então, a gente passa para o próximo tópico, que é as ciências, mídias e relações étnico-sociais, que é para trabalhar a identificação e caracterização do uso do conhecimento científico pela mídia, e com um objetivo de formar pessoas capazes de compreender a manipulação e utilização dos conhecimentos científicos na construção dos discursos midiáticos. Então, fazer com que os alunos tenham a visão crítica de que não é porque está a manchete anunciando que cientistas reviveram um lobo antigo, gigante, ancestral, que realmente aconteceu. Fazer com que eles leiam
e avaliam criticamente a partir dos conhecimentos técnicos deles, vamos dizer assim, para ser capazes de identificar essa manipulação e utilização muitas vezes errôneas da mídia, que é para conseguir, hoje em dia, conseguir cliques na internet. Então, as atividades, além disso, podem trabalhar com os conceitos, com as desconsiderações dos aspectos sociais e culturais no conceito de raça. Então, a questão da cota racial, onde se há muito conteúdo midiático contra a cota racial, que que manipula o conhecimento científico para ter uma justificativa contra as cotas, e também fomentar um debate sobre o determinismo reducionista biológico do comportamento social, que hoje eu particularmente vejo muito na internet em relação à mulher, que mulher nasceu para ser mãe, olha como é natural ser mãe. Então, esse determinismo reducionista biológico de trazer o homem apenas para a biologia dele e esquecer que tem toda uma construção social e cultural por trás dele também. Então, a gente passa para conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira e ciências, que vai trabalhar a valorização dos povos que mantêm conhecimentos milenares vivos e ampliação da visão dos estudantes sobre o conhecimento científico, sempre valorizando a diversidade cultural e o enriquecimento do entendimento sobre a função das ciências. Então, na atividade, discutir justamente esses conhecimentos tradicionais, tanto de matriz africana, afro-brasileira, mas também ameríndias, que são dos povos originários aqui das Américas, os indígenas, né? Que, por exemplo, há muito conhecimento farmacêutico que veio a partir desse povo, que auxiliou na descoberta de princípios ativos em plantas que eles usavam, plantas medicinais, que, consequentemente, veio a criação dos medicamentos a partir desse compartilhamento de informação com esses povos, mas que hoje é apagado, é esquecido, que não se inventou um remédio do nada, não se descobriu assim, descobri que essa planta aqui tem um princípio ativo que cura a cabeça, e descobri do nada, foi uma visão. Não, houve essa troca de conhecimento com os povos que já habitavam os lugares, as terras, e tinham esse conhecimento que eram passados de geração em geração. Então, valorizar essa diversidade cultural e esses conhecimentos tradicionais. Então, as considerações finais do artigo, para que tudo isso que foi debatido nos tópicos seja realizado. Um trabalho de formação inicial e continuada com essa pegada não só focado no conhecimento técnico, mas também nesse trabalho do conhecimento e conseguir juntar ele às questões étnicos raciais. E, a partir disso, discutir a seleção e fragmentação do conhecimento científico, porque... e aí, valores e posturas para depois selecionar o ponto de ensino. Porque, primeiro, hoje se vê muito, eu tenho esta aula para dar com esse conteúdo desse jeito. E aí eu vou trabalhar, e aí eu vou escolher, eu vou ver que valores e posturas se encaixam naquele conteúdo. Ele traz justamente essa ideia do oposto. Eu defini os valores primeiro e as posturas, para então trazer o conteúdo já unificado, entrelaçado com a ideia das relações étnico-sociais. Isso tanto isso é um trabalho a ser construído tanto na informação inicial quanto na formação continuada. Então, essa foi a nossa visão geral
do artigo e eu fico abertas para discussão após a próxima apresentação. Obrigada pela atenção. É ou não é um orgulho essa menina? A Isabela pediu para falar. Não, eu estava procurando como mandar a palminha, eu cliquei sem querer. Vamos passar então a palavra para o grupo de Uberaba. Aí depois no final a gente discute, tira dúvidas. Parabéns pela apresentação, viu? Tudo bem. Então, nosso grupo, quem vai começar, né? Vai começar fazendo a introdução aí, o Lucas. Só tem que confirmar com ele se ele vai querer que... Ele tinha pedido para ver se eu apresentava. Tela aqui. Lucas. Oi, boa tarde. Opa. Tive um problema, meu microfone aqui desconfigurou, mas o senhor tinha falado, professor, que eu não consegui abrir por causa do Adobe e eu não sei nem se o meu eu consigo, porque para ler PDF eu uso o Microsoft Edge. Eu não sei se ele consegue. Eu vou abrir aqui e aí só que vai ficar com aquelas beiradinhas lá, porque ele não Adobe, a versão que eu uso, ele não permite colocar a tela cheia. Espera aí. Quer dizer, né? Certo. Posso começar já? Pode. Pode a gente... Certo, então. Boa tarde, gente. Espero que esteja todo mundo bem. Eu sou o Lucas, eu faço parte do PIB de Ciências Biológicas de Uberaba, né? Mais especificamente na Escola Municipal de Uberaba. E o nosso texto, né, nosso artigo são as relações étnico-raciais no ensino de biologia, uma experiência na formação inicial docente, né, das autoras Letícia de Cássia Oliveira e Rosemary Rodrigues de Oliveira. Deixa eu passar, por favor. Então, na introdução do texto, ele começa falando, né, sobre a nossa sociedade, né, a sociedade hierarquizada, né, onde, dentre algumas coisas, principalmente a cor de pele, define as suas capacidades, o seu respeito, conhecimento, né, o que deixa marcas profundas naquelas pessoas que são desfavorecidas, né. Tem até uma parte no texto que fala que lutar contra essa realidade excludente é o mínimo que pessoas brancas podem fazer, né, no caso desses contextos raciais, né, as pessoas brancas, né, seriam as pessoas privilegiadas. E o que elas podem fazer é lutar contra esse tipo de injustiça é o mínimo que elas podem fazer, né. E aí, a autora, né, uma das autoras, como mulher branca, ela relata, né, o seu processo sobre essa conscientização, né, do racismo estrutural da nossa sociedade, né. E, assim, inicialmente, quando você é confrontado por uma ideia que vai de contra, né, algumas coisas que você acredita, inicialmente você nega, assim como a autora, né, ela relata, né, você nega, e depois quando você vai vendo, né, que tudo faz sentido, né, que tudo, digamos assim, as ideias se concatenam, né, você sente vergonha, né, principalmente pela essa questão, né, dessa ignorância, principalmente, acredito eu, pessoas assim como eu como pessoa branca, né, de não reparar, né, nessas questões, né, de desfavorecimento de outras pessoas, principalmente pela questão da cor da pele delas, né, e enfim, ela também relata, né, essa questão dela estar reagindo, né, e vai de encontro com o início, né, do texto que fala, né, que
você como pessoa branca, o mínimo que você pode fazer, né, é tentar fazer com que esse tipo de desigualdade não se perpetue na nossa sociedade, certo? Pode passar, por favor. Então, essa pesquisa, né, ela nasce, né, com essa crítica, né, ao racismo internacionalizado, perdão, e a busca por contribuir para uma sociedade mais justa, né? E elas fazem isso, né, através desse jogo, né, que é o Histórias Cruzadas, que narra a vida de 3 mulheres negras no Brasil no período de pandemia, né? Esse jogo ele foi, né, aplicado durante a pandemia do Covid-19, e esse trabalho ele também entrega uma dissertação de mestrado que é focada na interseccionalidade entre raça, classe e gênero. Pode passar, por favor. Boa tarde, sou Maria Eduarda, também do BIBID, da Escola Municipal Uberaba. Vou falar dos procedimentos metodológicos que foram feitos aqui. Bom, o artigo é decorrente de uma pesquisa vivenciada no âmbito do mestrado acadêmico, do programa de pós-graduação em ensinos e processos formativos, relacionada ao tema interseccionalidade, raça, classe e gênero, igual o Lucas havia falado. Pode passar, Rússia. O objetivo foi o desenvolvimento de um produto educacional do tipo jogo digital, que foi aplicado durante o ensino remoto emergencial, né, durante a pandemia. Foi realizado junto a uma turma de licenciandos de Ciências Biológicas do período noturno no segundo semestre do ano de 2021. Todos esses estudantes possuíam recursos tecnológicos para estar realizando essas atividades, como notebook, celular e acesso à internet. Pode passar. Foram utilizados para a coleta de dados a gravação da aula em seu formato online, via Google Meet, diário de campo das pesquisadoras e questionário com perguntas abertas e fechadas. A avaliação do jogo seguiu os seguintes critérios: atração, compreensão, envolvimento, aceitação, mudança de ação e adequabilidade. O nome do jogo é Histórias Cruzadas e foi caracterizado como jogo do tipo digital de licença. O jogo Histórias Cruzadas é composto por um tabuleiro, cartas de dado digital, manual de instruções e o manual do professor. As cartas determinarão o que irá acontecer com as 3 personagens Kiara, Pedman e Djanira, mulheres negras que vivem no contexto da pandemia Covid-19 no Brasil. Aí aqui tem as personagens, Kiara, que sonha em estudar gastronomia, mas enfrenta dificuldades como entregadora de delivery. A Pedman, que é professora, que enfrenta desafios do ensino remoto e defensora de uma perspectiva decolonial. E a Djanira, que é empreendedora inspirada por aulas do feminismo negro e atua em coletivo de apoio a mulheres. Aí aqui mostra um pouco de como é o jogo, né? Um tabuleiro, como a gente conhece, tem ali o caminho que cada personagem vai percorrer até chegar no desafio final. Cada casa revela partes da história ou apresenta desafios interativos. À medida que vencem os desafios, as estudantes montam um quebra-cabeça final e criam os desfechos das personagens. Bom, eu sou Yuri e eu vou falar um pouco sobre os resultados e a discussão do trabalho. Pode passar. Obrigada. Inicialmente, o texto traz para a gente o perfil dos participantes, para que a gente tenha uma ideia de como esse trabalho se desenrolou, com que público ele foi trabalhado. Bom, a gente tem um número de participantes de 12 pessoas, licenciandos em Ciências Biológicas, assim como a gente. Na faixa etária é entre 22 e 29 anos, e em que sua maioria, na verdade é bem equivalente, 58,3% são brancos e 41,7% são pessoas não brancas, com base em nossa declaração. Outro dado importante é que 66,7% dos participantes da pesquisa são mulheres.
sendo só 33,3% homens. E um dado que chamou a atenção durante a pesquisa para eles foi que 66,7% declarou que eles nunca tiveram nenhum tipo de contato com relações étnico-raciais na graduação. O que é extremamente preocupante, porque um dado que eles levam no texto é que são todos alunos que estão ao final do curso e, aparentemente, a única disciplina que retrata questões étnico-raciais é essa que foi responsável pela construção desse artigo, que é... Calma aí, deixa eu pegar o nome da disciplina. Metodologia de ensino étnico-racial, eu acho. Metodologia de ensino de ciências e biologia, temas integradores. Essa é a única disciplina que aborda a temática. Mesmo que, na lei, a gente tem a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, tanto no fundamental quanto no médio. Então, já é ruim que eles estejam numa graduação e não saibam. Mas é ruim também que eles não tenham visto isso, eles não tenham tido isso trabalhado no ensino médio nem no fundamental. Então, os autores trazem para o texto a grande importância na licenciatura desse tipo de abordagem temática, já que, são profissionais que vão ter que levar isso para a sala de aula algum dia, vão ter que trabalhar esses temas. No segundo ponto que os autores levantaram foram o impacto do jogo digital, porque, igual falaram, foi um jogo feito em Excel, proposto em Excel para jogarem online mesmo. Como que o jogo afetou a percepção dos licenciados? Eles levantaram pontos de aspectos que eles mais valorizaram, sendo a narrativa envolvente, e então eles tiveram um grande interesse na história das personagens, da Kiara, da Padme, da Janira, e na dinâmica em si. Mas eles sentiam uma catarse ali com questão da história do enredo. Eles também viram como muito importante essa abordagem, porque a forma como as histórias dessas personagens foram contadas foi crucial para a compreensão dos temas étnico-raciais em geral. Porque, igual a Duda disse agora há pouco, evita muito estereótipos, alinhando-se com um dos autores que listaram, a Aditi, que fala sobre os perigos da história única e a necessidade de múltiplas narrativas. E eles também levantam um potencial muito grande dos jogos como ferramentas, porque são ferramentas que simulam realidades de minorias e promovem essa reflexão crítica, que é muito importante durante a graduação, e também para os alunos em si. E também o envolvimento integral dos alunos, dos participantes. Porque entra na questão tanto cognitiva, quanto afetiva, quanto social. Eles também levantaram um ponto de importância nesse impacto do jogo digital com a relação com a realidade. Eles conseguiram vincular o conteúdo do jogo com as experiências que eles vivem no dia a dia. Então, é importante também a forma como vai ser trabalhado para que a internalização aconteça. E também a eficácia do jogo. Pode passar, Rosa. Bom, um ponto que foi... Calma, como é que eu posso falar isso? Tá. Um ponto que eles levantaram na discussão foi realmente sobre o que eu falei antes, que é a ausência da formação em relações raciais. Igual eu falei, por que isso é um problema? Porque na lei, a gente tem a responsabilidade como educadores de alinhar os temas da história e da cultura afro-brasileira com
os conteúdos que a gente leva para a sala de aula. Mas a própria formação docente que a gente tem na universidade hoje, o próprio currículo universitário, ignora esse tema. E, como consequência, a gente chega em sala de aula sem muita noção de falar, e muitas vezes a gente pode acabar falando coisas um pouco fora da curva. E, trazendo de novo o mesmo exemplo, visões estereotipadas. E meio que os estudantes em si, a gente também, não só os nossos estudantes, mas a gente como estudante, a gente não aprende a combater o racismo dentro da sala de aula. Pode passar, Roosevelt. Outro ponto da discussão foi o potencial educativo do jogo. A gente tem o lúdico e a tecnologia relacionados. Então, são coisas que chamam a atenção e trazem um maior engajamento. A gente tem o contexto histórico todo do próprio trabalho em si, que foi construído durante a pandemia. A gente tem o contexto do racismo estrutural. A gente tem personagens que podem ser pessoas reais. Pode existir uma personagem, uma pessoa parecida com a Kiara, com a Padme ou com a Janira. Então, de certa forma, traz um pouquinho da reflexão crítica sobre racismo, mas não só racismo, também sobre gênero e classe. E acaba sendo tanto uma ferramenta útil para alunos da educação básica, quanto para a gente da formação docente mesmo. Pode passar. As conclusões são basicamente que, bom, é um jogo que realmente demonstra ter uma eficácia tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial, que preenche certas lacunas na formação docente, levando, assim, uma perspectiva totalmente decolonial, que questiona totalmente o eurocentrismo. A gente tem um grande engajamento de quem participa da atividade. Então, isso leva a um grande potencial educativo. Eles trazem também algumas recomendações no texto, que é incluir o jogo nas disciplinas de licenciatura mesmo, não só para a gente em sala de aula na escola, mas também na universidade. Incluir esse tipo de jogo, com esse tipo de trabalho, nas disciplinas de licenciatura e ampliar os debates sobre a interseccionalidade da educação básica. Porque, igual a gente já discutiu muitas vezes e em outros trabalhos já falaram sobre, a gente tem muita ideia de que as coisas são muito separadas. Então, sou um professor de ciências, vou ensinar apenas ciências. Sendo que não é só assim. E também ciência é um termo muito amplo. Mas, enfim, no geral é isso. Foi um recurso que os autores consideraram válidos para ser replicado. Enfim. Yuri? Oi. Terminou, né? Terminou. Tá bom. Eu achei que tinha. Não. Então, deixa eu só fazer um comentário aqui antes, né, para finalizar assim, que eu achei muito interessante nesse trabalho, né? Deixa eu tirar para a apresentação aqui. Isso. Que eu achei muito interessante nesse trabalho, porque na maioria das vezes que a gente vai escutar, principalmente, né, nos movimentos de formação de professores sobre essas questões étnico-raciais, assim, né, sobre como é que a gente trabalha isso em sala de aula, que é um desafio muito grande, porque é complicado, né, porque a gente trabalha com várias realidades ali, muitos alunos vêm com uma carga já de preconceito de casa, então, às vezes, é um trabalho, assim, que tem que ser feito de uma maneira muito assertiva, né. Eu lembro que da outra vez no PIBID, estava participando, né, na versão anterior, a gente foi trazido, acho que até foi a professora Catarina que trouxe
uma professora, estava até tentando achar aqui para ver o nome dela, para falar um pouco sobre isso, né? Aí depois que ela falou, qual que era a grande pergunta? Exemplos de como aplicar aquilo em sala de aula. E eu achei muito interessante esse trabalho, porque ele traz justamente isso, né? Ele trata aí da produção de um produto educativo, aí no caso o jogo, que ele consegue trabalhar isso de uma forma um pouquinho mais indireta, né? Não trata-se das pessoas que estão ali naquele momento, através do jogo, então você tira, você traz, leva para o lúdico um pouco, e aí você foge um pouquinho dos conflitos iniciais ali, né? Daqueles conflitos que estão bem carregados ali em sala de aula. Então, achei muito legal a ideia. Eu gosto muito também desses joguinhos de tabuleiro, tipo tabuleiro, assim, que vai colocando. Eu gosto bastante dele, então eu achei muito interessante, assim, achei muito legal ter caído para a gente esse artigo, porque gostei bastante. Então, era mais isso, porque eu gostei por isso, porque é um produto educativo que trabalha, né, e foge um pouquinho dos maiores problemas que a gente tem dentro de sala de aula, né, quando a gente vai tratar essa questão de quando trata diretamente. Vou dar um outro exemplo também rapidinho aqui, para não alongar muito. Essa semana passada, a gente fez um projeto lá na escola sobre o Geoparque, né, e um dos temas do Geoparque é religiosidade. Então, trouxe um pouco das religiões de matriz africana. E por estar ali na escola, ali, algumas regras precisam de ser feitas. E uma das coisas que pediram foi para não levar comida, né? Não levar comida, porque essa é uma apresentação na quadra. E aí, o que acontece? Teve uma denúncia no Ministério Público falando de intolerância, porque não queria deixar levar comida. Então, todo o resto dos estudos que foram feitos, os grupos terem estudado, todos a representatividade, né, ficou um pouquinho assim atabalhoado por causa da falta de um... Então, eu acho que é um tema assim, muito, muito complicado a gente trabalhar, que precisa ser pensado, a gente tem que trazer esses bons exemplos para a gente conseguir ir caminhando e desenvolvendo, né? Quando a gente trabalha com professores, assim, formação de professores, assim, tem experiência. Uma das coisas que a gente vê, que é comum, que a maioria dos professores eles têm essa dificuldade, é justamente trazer, né, aplicações práticas e modelos, assim. Gostei muito do trabalho. E parabéns para os meninos pela apresentação. Oi, pessoal, boa tarde. Em relação ao adiantar da hora, vamos fazer o seguinte. Vocês gostariam de fazer algum comentário sobre os dois artigos, que a gente fecha esse ciclo de discussão sobre as questões étnico-raciais? Os grupos que apresentaram, vocês gostariam de fazer algum apontamento? Principalmente o primeiro grupo, né? Porque a gente passa logo para o segundo, né? Vocês gostariam, Hebe, Lohane, os demais, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma coisa? Não, eu só quero fazer um comentário rapidinho. Assim, eu nunca tive, antes desse período que a gente está trabalhando aqui, um tempo, como professora que está na sala de aula há 27 anos, de trabalhar esse tema, dessa formação continuada, dessa oportunidade, e o quanto está sendo rico para mim, e, ao mesmo tempo, vendo isso para as meninas que estão comigo no PIBID. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade, agradeço muito. Perfeito, porque a nossa intenção, quando a gente selecionou esses artigos, né, conversamos dentro da esfera da coordenação diária, né, pensar tanto na formação inicial, né, dos meninos aqui que estão fazendo licenciatura, quanto dos supervisores, né, e a gente sabe que as questões étnico-raciais, elas ainda são subdesenvolvidas em sala de aula. A despeito de uma lei que tem quase 20 anos, que tem quase 20 anos não, né, e já tem mais de 20 anos, porque ela é de 2003, e a gente já tem 2025, são 22 anos, que regulamenta, né, essa obrigatoriedade dessas discussões que envolvem todas as disciplinas, né? Não é uma responsabilidade só da história, não é uma responsabilidade só da língua portuguesa, mas as questões étnico-raciais é um compromisso de todos, não só dos professores pretos, mas de todos. É muito interessante essa ressalva que a autora do artigo do Uberaba trouxe, que olha, eu sou uma mulher branca e repensei a minha condição de mulher branca frente às questões raciais. É muito importante
principalmente nós, pessoas brancas, refletirmos sobre os nossos privilégios na sociedade. Não achar que uma pessoa preta que tem mais dificuldade é porque ela é uma coitada ou ela se vitimiza. O contexto que essas pessoas vivem é diferente de uma pessoa branca. As dificuldades são outras, né? Então a gente não pode minimizar a dor do outro porque a minha dor não é do mesmo tipo, ou porque de uma outra pessoa não é do mesmo tipo. Pessoas diferentes lidam com as situações de forma diferente. A gente não sabe as realidades que cada um foi submetido. Eu achei maravilhoso você trazer essa discussão aqui, e eu acho que a gente está conseguindo cumprir nosso papel enquanto propagador de uma política pública importante na formação aqui, e na melhoria da qualidade de ensino aqui no Brasil, né? Os 2 artigos de hoje, eles fecham, né, acho que esse ciclo de uma forma muito primorosa, porque são 2 artigos que apresentam aplicações muito claras e muito possíveis das discussões de questões étnico-raciais em sala de aula, né? Seja usando um jogo, seja discutindo temas que se interrelacionam, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado geral de todos os grupos, né? Gostaria de parabenizar muito as meninas de Turama, a apresentação de vocês ficou maravilhosa.